mais quanto vedes E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Verdade prática. Verdade prática. Movimento dos desigrejados O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade. deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, Que é expressa no contexto da verdadeira igreja. que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Só até aqui, podemos assentar. Meus queridos e abençoados irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho com os irmãos na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Nunca teve no Brasil, vou falar pelo Brasil porque é o país que a gente vive, né? Se a gente vai, por exemplo, ali em alguns lugares como, vou usar como exemplo também os lugares que eu tenho mais conhecimento, no estado de São Paulo, a gente tem duas igrejas lá, irmão João e Mary. Por que duas igrejas? Você vai para conversar com uma pessoa, aí você pergunta para ela conversa com um cristão, aí você pergunta, você qual denominação, qual o nome da sua igreja? Não, eu congrego em casa mesmo, eu parei com esse negócio agora de pastor, eu sigo a Bíblia, mas dentro da minha casa mesmo. E é quase que meio a meio. Se for somar as pessoas evangélicas com aqueles que se dizem evangélicos que não frequentam a igreja, Roberto, eu acredito que nós já somos a maioria. Pelo menos lá no estado de São Paulo, você que trabalhou ali como montador, eu acredito que você encontrou muitas pessoas daqueles que falavam bem da Bíblia, mas falavam mal de pastor, não é isso? Ah, meu querido, eu não preciso de pastor não, porque meu pastor é Jesus, como se ele fosse sacerdote. A Bíblia fala assim, antes de eu entrar na missão, uma vez Saul, Deus deu graça para ele, ele venceu uma guerra todinha, irmão João, venceu uma guerra juntamente com os soldados, e acontece que o sacerdote na época era Samuel, mas Saul achou que pelo fato dele ser rei, ele podia oferecer sacrifício no lugar do outro. Aí eu também sou de Deus, eu vou lá. Por causa disso ele perdeu a presença de Deus, perdeu o espírito maligno que o perturbava depois. Então cada qual no seu lugar. A Bíblia, ela nos orienta que nós temos que congregar sim. Esse movimento é um movimento que não tem por onde se basear, né? Não tem aonde se basear, porque o próprio Jesus Cristo ele não desprezou o tempo, ele desprezou a hipocrisia. É a lei ao qual não tinha dentro da palavra de Deus. Mas ele sempre amou que as pessoas se reunissem. O próprio Jesus reunia as pessoas. Ah, mas ele reunia nos montes. É porque naquela época quase que não existia templo, irmãos. Cada um faz uso. Nem fala na linguagem, assim, digamos, que eu ouvia bastante, né? Cada um faz churrasco com a carne que tem, né? Se eu tiver uma carne, se eu tiver, por exemplo, um frango, eu vou fazer com frango. Se eu tiver com uma carne de vaca, eu vou fazer com a carne de vaca. Então Jesus muitas vezes ele ia para a montanha, até porque não tinha como abrigar aquela multidão, irmãos. Era multidão, muitas vezes que a palavra fala assim, Jesus multiplicou os pães e peixes, mais de 5.000 homens. Se for contar que cada um tivesse uma mulher, já dá 10, e cada um tivesse no mínimo 2 filhos ou 3, era aquela multidão de 20 a 25 mil. Então como é que ia colocar dentro de um templo? Né? Mas Jesus não, de maneira alguma, ele descaracterizou. Para as pessoas que dizem desigrejadas, mas que estão seguindo o mandamento de Deus, estão seguindo, na verdade, a sua própria convicção, porque a pessoa não quer ser liderada. Só que tem um pequeno problema: para morar no céu, lá tem hierarquia. Sabia que a palavra de Deus, irmãos, não é todos que fazem a mesma função? Por exemplo, quando vai vencer uma guerra, quando vai ter uma batalha, o líder dos guerreiros do céu se chama o arcanjo Miguel. E quando vai precisar de trazer uma mensagem, é o anjo Gabriel. Ou seja, cada um tem a sua função. Quem gosta de obedecer ordens, vai ser complicado de morar no céu. A própria oração do Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, se eu não consigo obedecer aqui na terra, então não tenho por que eu ir para o céu, porque eu não vou obedecer lá. Não é mesmo? Vamos então
fazer a abertura da lição. A missionária Rosana, lê para nós a introdução, bem alto, por gentileza. Na introdução, Bem alto. nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estruturas organizacional, são consideradas como apostatas ou desvio do modelo original, mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui a sua gloriosa missão. Meus queridos, para começar, a pessoa que ela se diz desigrejada, que Deus, Ele habita dentro de nós, sim, exatamente, está correta essa afirmação, mas o adversário é especialista em misturar verdade com mentira. A palavra de Deus nos diz assim no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Toda vez que apareceu a presença de Deus, irmãos, em algum lugar, como Ezequiel, ele viu o trono de Deus chegando até ele, até Deus ele só anda acompanhado de uma multidão, chama séquito. Séquito é uma quantidade grande de anjos, querubins, serafins, andando junto com Deus. Então aquele que diz assim, eu não preciso de ninguém para me poder fazer a minha ligação com Deus. Sim, ele pode até não precisar realmente de uma pessoa que faça o intermédio. Quem faz o intermédio para nós é Jesus Cristo, mas ele precisa de um líder, ele precisa de um orientador, porque ele tem que estagiar. Quem que vai morar no céu tem que fazer estágio na terra. Eu não gosto de ir na igreja, então eu vou fazer o que no céu? Porque lá no céu não vai ter como a pessoa faltar do culto, porque todo dia lá tem culto. Eita glória! Vai todo dia, Deus. Todo dia tem culto. Ah, mas eu quero ir de vez em quando, então não vai dar certo. Quando a gente procura entrar numa empresa, vai para uma entrevista, pelo menos lá no estado de São Paulo é assim, creio que aqui na Bahia também é. Aí aquela pessoa que vai te contratar pergunta se você está de acordo com o serviço, se você tem disponibilidade para dar todos os dias, se for preciso fazer hora extra, você pode fazer. Aí se você falar assim que não dá certo, que é só de vez em quando você pode ir,
então também Ele não vai te contratar. Deus, Ele quer pessoas que têm disposição para adorar Ele todo dia, irmãos. Todo dia. E a pessoa que é desigrejada, na verdade, é a pessoa que ela é insubmissa. Ela quer ser o próprio líder dela. Mas aí você pergunta, quem ungiu essa pessoa para diácono? A Bíblia fala de diácono, fala de presbítero, fala de bispo, fala de ancião, fala de pastor. Não, mas não tem pastor na Bíblia. Eu posso provar um monte de lugar da Bíblia que fala a respeito do ministério do pastor. Aliás, inclusive, irmãos, um outro dia eu explico mais detalhado. Pastor e ancião na Bíblia é o mesmo significado. Mesmo significado. Mas quem consagra e unge as pessoas é Deus. Todo, irmãos, todo conjunto, toda obra, toda instituição precisa de uma liderança. Ah, mas eu não preciso disso. Isso aí muitas vezes é egoísmo. É a pessoa ser avarenta. É a pessoa achar que ela não pode trazer uma contribuição nenhuma para o reino dos céus. Né? Uma contribuição, se a pessoa se de repente pedir uma moeda para ajudar em alguma coisa aqui no templo, na manutenção, as pessoas já se escandalizam. Mas aí quando está doente, Vanessa, aí tem que gastar em milhares de médicos. Mas Zé, então quer dizer que se eu for para a igreja eu não fico doente? Não, tu pode até ficar enfermo. Mas vamos aqui falar algumas verdades que você não se adoecerá aqui. Por exemplo, eu garanto que tu não vai ter cirrose, porque você vai ser liberto da bebida, amém? Amém. Eu garanto que você não vai ter câncer de pulmão, porque você vai ser liberto do cigarro, amém? Amém. Eu garanto que você não vai gastar o teu pagamento inteiro, às vezes no dia que você se embebedou, acabou se, digamos assim, entusiasmando ali e pagando tudo para os amigos. Isso aí não vai acontecer, amém? Amém. Então servir a Deus é vantagem, não é desvantagem. Gabriel, lê para nós, por gentileza, visão prática da movimentação dos desigrejados. O ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alego que na igreja primativa não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização. O ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primativa não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentar. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstolo. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos permitidos se deu por razões contextuais. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele texto, a igreja dos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Amém. Meus queridos, a gente observa que Jesus Cristo, por exemplo, quando ele viu no templo algumas práticas, algumas coisas ao qual não estava de acordo com a palavra de Deus, as pessoas ali fazendo da casa dele uma bagunça, um comércio, porque naquele tempo ali tinha que a pessoa criar um cordeiro,
sem mancha, um cordeiro puro, e pegar o melhor para poder levar para o sacrifício, ou aquele que não tinha condição, para pegar e escolher uma pombinha para conseguir levar ali. E ali tinha campistas ali no templo, ali, comercializando, vendendo qualquer coisa. E só queria saber a pessoa não queria mais ter um trabalho, Roberto, de alimentar aquela ovelha, de pegar a melhor ovelha dele, ficava com dó, queria comprar baratinho lá, uma feinha lá. Aí Deus repreendeu, ele pegou o chicote, quebrou, derrubou as mesas, mas ali Jesus não estava contra o templo, ele estava defendendo o templo. Ei, irmãos, eu não quero falar mal de nenhuma denominação não, mas aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, político não sobe em cima do púlpito, coisa aqui dentro aqui não é vendido, graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E é assim que a gente quer continuar. Porque, irmãos, não existe coisa mais preciosa do que o tempo. Essas crianças que estão aqui hoje, adolescentes, o Gabriel, o Zé, Lucas, as crianças aqui, elas já vão crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 90% das mensagens que eu prego aqui, sabe aonde que eu aprendi? Aprendi quando era criança. Eu aprendi na escola dominical, chamava irmã Sebastiania. Ela dizia assim, lá em Cajuru: na escola você aprende o A, B, C, D. Aqui você vai aprender o obedecer. Não é a coisa mais maravilhosa quando você aprende a obedecer a Deus? Os mandamentos de Deus, irmãos, não são nem uma lei penosa, não, no sentido de prender o homem, é no sentido de libertar o homem, é no sentido de deixar que você tenha uma família, um cuidando do outro. Uma pessoa sozinha, ela não tem, muitas vezes a gente reúne, irmãos, uns têm salmos, outros têm louvores, outros têm testemunho. De repente está uma pessoa passando uma prova grande, aí vai alguém que acabou de vencer uma prova igualzinha que a pessoa está passando, já refrigera a alma. Né? Por isso que é importante a gente se reunir nesse contexto para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Oséias Lucas, lê para nós a segunda parte. Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de... Não, está lendo de novo, o ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra. Por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo da liderança alguma, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acredito que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo de igreja primitiva. Meus irmãos, é impossível a gente que vive no mundo igual a gente vive. Quer ver um exemplo? A pessoa diz assim: não, eu não vou para a igreja nenhuma, porque aí eu vou ter que obedecer às regras, não vai funcionar não. Eu já faço a minha oração direta. Só que ele não é sacerdote. A Bíblia fala naquela oração para a gente entrar no quarto, mas é uma oração de emergência, uma oração de necessidade. Não quer dizer que você não tenha que congregar. E outra coisa, irmãos, essa questão da pessoa ser, digamos assim, se ela não quer congregar, é porque ela não se dá bem com as pessoas. E a palavra de Deus, qual que é o mandamento principal? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Se a pessoa ela não tem nem tolerância de viver numa organização, como é que ela vai viver numa organização no céu? Lá ela vai ter que se dar bem com o anjo, com o querubim, com o serafim. Lá não tem briga, não tem discussão, lá é uma harmonia. É por isso, meus irmãos, como o céu é de Cristo, não é todas as pessoas que vão para o céu. Eu posso mostrar para vocês a lista dos que vão, dos que não vão. Está dentro da palavra de Deus, não é julgamento, como as pessoas dizem, não. É a palavra. É uma forma de você orientar a pessoa. Não é? Então, meus queridos, Deus ele tem prazer e compromisso com quem tem compromisso com Ele. E é muito bom a gente ter esse compromisso de vir na casa dele, da gente estar cultuando o nome do Senhor Jesus.
vezes eu cheguei triste, aflito, em culto, e eu saí dali de forma aliviada. Agora, uma pessoa que ela é desigrejada, aonde que ela vai se alegrar? Aonde que ela vai encontrar refrigério? Porque muitas vezes eu preciso de uma pessoa para falar comigo. Deus ele pode revelar algo no meu coração? Pode, mas não é sempre que Ele vai fazer isso. Ele pode usar alguém para trazer uma palavra de acordo com conformidade com aquilo que você precisa para o seu coração. Então é muito importante a igreja, porque Deus ele deixou, irmãos, inclusive quando Jesus Cristo ele ascendeu ao céu, lá em Atos capítulo 1, ele falou para o povo se reunir no templo, até que o Espírito Santo descesse. E ali, irmãos, foi instituído ali a igreja. Inclusive, o primeiro mártir da Bíblia era o quê? Diácono. Então, essa baboseira, esse besterol de que eu posso ser perfeitamente cristão na minha casa, que eu não preciso de um líder religioso. Não, para ir para o céu você não precisa, mas você precisa de ter uma liderança. Ah, mas eu fui em X igreja e eu me decepcionei muito. Isso é mentira. Sabe o que é mentira? A pessoa decepcionou de comprar, por exemplo, no Magazine Luiza, aí ele muda e começa a comprar nas Casas Bahia. Se ele não achar que nas Casas Bahia não está bom, ele vai para outra loja ainda. Se ele vai para o mercado e ele não está satisfeito com aquele mercado, ele vai para outro mercado. Por que se ele foi ofendido, entre aspas, numa igreja, ele não procurou uma outra? Só tinha uma naquele lugar? Então, irmãos, digamos assim, quem quer arruma meios, quem não quer arruma desculpa. Só que Deus ele tem prazer de estar com quem tem prazer de estar com Ele. Quem deixou as regras não foi eu, foi Deus que deixou pastores. Vocês acham mesmo que pela minha vontade eu queria ser pastor aqui, deixar minha família lá no estado de São Paulo, a 1.600 quilômetros, estar quase 3 anos sem ver a minha mãe? Você acha que eu queria isso para mim? Mas às vezes financeiramente, irmãos, financeiramente era para mim muito mais vantajoso estar lá. Eu tinha uma renda no mínimo 4 vezes maior. Eu louvo a Deus por eu estar aqui ensinando a palavra de Deus para vocês. Cada vida que vem aqui que se rende a Deus para mim, irmãos, é como se fosse para mim o maior troféu do mundo. Mas as pessoas desigrejadas não dão valor nisso daí, não dá valor no pastor, não dá valor no templo desse. Eu sei, irmãos, que quando foi fazer esse templo aqui, pastor Edivan Cardoso, pastor Josias, que veio com nós na viagem, o dinheiro que a gente veio trazendo não dava, irmãos, nem para rebocar, dava só para levantar as paredes. Foi um ato de fé. Eu vi o pastor Edivan Cardoso tomando picado de escorpião na mão aqui, ó, para poder ser pedreiro. Pastor José Andrade deixando todos os negócios dele lá para vir aqui. Então, irmãos, é louvável quando você faz o que você está fazendo. E você honra o tempo que veio aqui para honrar você, para honrar a tua casa, para honrar a tua família, para abençoar a tua vida. Precisa do tempo sim, se não precisasse, Deus não tinha instituído assim, porque Ele colocou Pedro como um dos líderes ali da igreja, porque precisava de ter uma liderança, né? Elivelto, por gentileza, lê para nós a sequência. A natureza da igreja neotestamentícia. Um organismo sobre a natureza da igreja neotestamentária. Devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas, como um organismo vivo e espiritual. A igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas